te damos por estar aqui reunidos para estudar a tua palavra. Toma a direção das nossas vidas e traz clareza acerca da tua palavra para as nossas vidas. Enquanto precisamos da direção do Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje é o estudo 12. A nossa revista tem 13 lições. Hoje é a 12ª. Eu não sei se a 13ª vai ser em sala de aula. Eu acredito que vai ser em sala única, né? Hoje era para ser a última. Nós tivemos com a associação e para aquele dia, aquele domingo, foi empurrado para frente. O calendário, né? O estudo 12 tem o seguinte tema: a persistência na oração. A persistência na oração. Esse é o tema dessa lição. Baseado aonde? Mateus 7, de 7 a 11. Está aqui. Mateus 7, de 7 a 11. O que é que diz Mateus 7, de 7 a 11? Nós conhecemos muito esse texto, né? Pedi e dar-se-vos dá. Buscai e achareis e encontrareis. Batei e abrir-se-vos dá. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Esse é o trecho do sermão da montanha, o sermão do monte, né? Aí estava conversando aqui antes de você chegar lá. Quando se fala do sermão do monte, se lembra mais a parte que mais todo mundo lembra das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma coisa profunda da palavra. Mas o sermão do monte tem uma riqueza bem maior. Não é só as bem-aventuranças, né? Então aqui a gente está vendo a continuação do sermão da montanha, o sermão do monte. Jesus falando. Quem é que está falando? Jesus, ele é o mestre. Ele é o mestre que está falando desse sermão. Quem é o público? É ele, na sua frente, seus discípulos, e atrás dos discípulos a multidão que foi se aglomerando. Esse era o público. Quem é o público? Todos nós. O discípulo, o Senhor, ou que não é discípulo. Todos nós, a humanidade. Ali está representada a humanidade. Aqueles que estão seguindo o Senhor e aqueles que estão próximos, querendo entender, querendo saber, curiosos, que outros que estão incrédulos, outros que estão questionando, outros que têm cada um suas necessidades, os seus anseios, né? Então esse é o público, é o ser humano em geral, né? O tema do sermão da montanha, a gente vem vendo isso nas últimas semanas, é Jesus apresentando o reino de Deus. E dentro do reino de Deus, quais são as características de quem é súdito do reino de Deus e quem é cidadão do reino de Deus. Começou com as bem-aventuranças. Quem é cidadão do reino de Deus? Aquele que se considera pobre de espírito, aquele que tem um coração puro, e por aí vai, né? Então ali as características. Dentro do sermão da montanha, Jesus falou sobre as falhas humanas, né? Que nós temos que ter necessidade de autoexame, de examinar o nosso coração, o nosso interior, que nós somos falhos. Ele está falando para seres humanos, está falando ali para a sociedade, está falando para a humanidade. Então ele está deixando claro, né? Ele está deixando claro, está conscientizando aquela população ali, aquelas pessoas que estão ali, e a todos nós hoje, e que o ser humano é falho. É falho. Por isso a necessidade de fazer o autoexame. Por isso que o sermão da montanha a gente vem alertando várias coisas. Ora, tu quando der a tua oferta, que é a tua mão esquerda, direita, não sabe o que é esquerda dele, ele é uma esmola. Que a tua mão direita não saiba o que é a tua esquerda dele. Porque se for para fazer publicidade, a tua honra que ele recebeu, a tua coroa, a tua recompensa recebeu ali dele, né? Ah, você vem trazer a oferta, mas tu te lembras, ó, examina, tem alguém contra mim.
tem alguém que eu fiz um mal, e ela está irada contra ti. Deixa a tua oferta ali, ou seja, não entrega. Volta e reconcilia, ou seja, um autoexame. Ele está mandando a gente fazer um autoexame. Então ele fala isso muito no sermão do Apocalipse, né? E nesse trecho aqui, Mateus 7, de 7 a 11, nós vamos ouvir de novo sobre oração. Jesus já tinha falado sobre o Pai Nosso, né? A gente conhece a oração do Pai Nosso. Então ali ele deu um modelo de oração. Então você honra o Pai, você glorifica o Pai, você adora o Pai, você coloca o seu primeiro, né? O nosso cada dia nos dai hoje. Você pede para ser liberto e liberto do mal, né? Então há uma série de coisas. Perdoar, se me perdoa, eu perdoar o que eu ofender. Então, na oração do Pai Nosso, há uma série de temas. Mas aqui, ele volta de novo ao tema oração. Parece que Jesus já falou sobre oração lá no capítulo anterior. A gente está analisando isso. Se você tivesse uma apostila, eu já falei sobre oração. Mas vamos falar de novo. Vamos falar de novo, porque ele vai associar agora esse outro momento do tema da oração às necessidades daquelas pessoas. Há necessidade de comer a vida e há desejo. Todos nós temos desejo. Eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de ter aquilo. Quem não tem? Todos temos. Somos seres humanos. Mas ele está dizendo que o Pai atenderá o compromisso dele e as necessidades. Deus poderia dar o desejo do nosso bem? Pode. Ele é Deus. Mas o compromisso dele é com as suas necessidades. E essa oração vai falar sobre isso. Esse momento de oração que eu vou falar é sobre essa necessidade. Mas vamos ler. O que ele falou sobre a oração nesse momento? Oração com perseverança. Meu professor, voltando ao assunto anterior, que Jesus falou primeiro reconcilia-se com o teu irmão, só que as igrejas não pregam mais isso, irmão. A igreja quer oferta, agora se ele vai reconciliar ou não, não é problema da igreja. Porque a igreja quer primeiro a oferta dele. A igreja não vai dizer, primeiro você vai lá, reconcilia com o teu irmão, depois vem e deposita aqui sua oferta. As igrejas não pregam isso. A igreja prega primeiro, você tem que dar a sua oferta. Se você vai reconciliar ou não vai, aí é problema seu, é consciência sua. Mas que a igreja está interessada não é na sua reconciliação. A igreja está interessada na sua oferta. Mas a pessoa tem que ter consciência que o professor está falando. A A gente lê a Bíblia aqui. São as duas coisas. Né? Temos que ter consciência, por isso que o Senhor quer trabalhar na vida da gente dessa forma. E a gente escute a palavra, como a gente está conversando aqui, ao ponto de você poder caminhar dentro da palavra, sem precisar toda hora estar sendo ensinado. A gente busca alguém para nos tirar uma dúvida, a gente busca alguém para uma situação muito específica, né? Para um entendimento novo acerca de alguma coisa, por um conselho, né? Para ser ensinado nessas horas. Mas existe também um compromisso da igreja, a liderança da igreja, o pastoreio, né? Quem toma conta do grupo, quem é líder, está pregando autenticamente a palavra. Acho que é isso que pode dizer. E ter compromisso com a palavra, de pregar, gente, é assim que é o Evangelho. Aí o que é que está sendo colocado? O medo da pessoa não trazer mais a oferta. Não, o pastor faz um negócio lá, eu não aceito. Não aceito. Qual é o meu compromisso? É com o Evangelho puro de Deus ou em manter pessoas que só querem vir aqui como se fosse um grupo social e não igreja? Então temos que trabalhar os dois lados, né? Eu preciso realmente aprender ao ponto de eu sei o que eu fazer. Posso até não fazer, mas eu sei o que eu fazer. Será que a gente não sabe onde é que tem que pedir perdão? O negócio começa a roer lá dentro. Começa a roer lá dentro, negócio sério. Será que eu não sei quando é que eu vou ser honesto ou desonesto? Mentindo, não mentindo? O negócio começa a roer lá dentro e tal. Então o Senhor está dizendo, o Senhor está trabalhando agora. Vai, certo, certo. Viu, professor? E tem igrejas aí
o pastor, a igreja tem a meta de arrecadação. Essa igreja tem que atingir, arrecadar X por mês. Se ela não estiver conseguindo arrecadar X por mês, troca-se o pastor. Pega o pastor de outra igreja, que aquela igreja lá atinge a meta, e traz para ele ficar ali para ver se ele consegue bater a meta. Você não está se preocupado com nada disso aí, de reconciliar, nada disso está preocupado. Algumas denominações preocupado em arrecadar o dinheiro. Algumas denominações funcionam com a visão de empresa. Empresa, Se esse pastor que está ali não der X resultado, ele troca ele. Em outras, é diferente. Se o ministério é avaliado pelo seu progresso. O debate é assim. Se você for olhar assim. Quem são os grandes pastores batistas? As que têm igrejas grandes, que arrecadam muito e faz muitos eventos. Será que Deus está olhando por esse critério? Será que Deus está olhando? Outra vez eu não fui para lá com Candinha nem Manuel. Eu acho que esses eventos que faz assim, não deveria ser aqui na quadra. Eu sou a favor disso, porque aqui já é, a gente consegue uma carona e lá é um lanche lá. Não se coloque veículos para todos, né? Então nós temos que ter cuidado, porque a gente pode, por não estar discernindo, se afastando da pureza do Evangelho, né? E agora vai que pode. Não vai ter. Quando Moisés tirou o povo do Egito, não era para ficar aqui. E saiu os jovens, saiu os fortes, saiu os bem alimentados, saiu os que estavam com condição, mas saiu os idosos, saiu as crianças, saiu os que estavam aleijados, saiu todo mundo. Não era para ficar dentro da casa. Agora não fica mais dentro, não importa. Vai todo mundo. Essa era a ordem do Senhor. A igreja tem que ser assim. Em todos os sentidos. Eu estou dando um exemplo, mas em todos os sentidos. Vamos fazer uma festa de comunhão com a nossa igreja. É para todos participarem. Vocês não para todos participarem. Esse vai, né? Você não, irmão, existe também aqueles que querem administrar a sua oferta. Eu vou dar X para a igreja, mas eu vou administrar a minha oferta. Eu não vou dar para a igreja. Eu vou dar para fulano, aquela entidade ali, vou dar ele. Então eu vou administrar a minha oferta. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Não está devolvendo ao Senhor, né? Está ficando, continua na igreja. Então ele vai falar oração com perseverança. É o que a gente vai ver aqui nesse texto. Está mostrando uma perseverança. Ele quer dizer, vocês têm que orar. Bater, é buscar, até encontrar. É assim que ele está dizendo. Peça, busque, bata, insista, seja perseverante. E o que é perseverar? O que é perseverar na oração? Persistência. O que é persistência? Manter-se no caminho. Eu vou me manter no caminho. Eu vou na direção, sem mudar, sem ceder. Então eu vou orar por esse alvo. Eu vou continuar orando sem mudar o alvo, sem mudar o caminho. Eu quero a conversão do meu filho, então eu vou orar. Eu vou interceder. Eu vou continuar. Eu não vou retroceder. Eu não vou desanimar. Então, da maneira, seja persistente. Ele diz, seja resiliente. O que é resiliente? O maior exemplo de resiliência que nós temos na Bíblia é de Jó. Sofreu aquilo todo e se manteve fiel ao Senhor. Sofreu nas suas humanidades. Todos nós sofreríamos. Mas manteve-se fiel ao Senhor. Então é o quê? Eu estou orando por aquele objetivo. As adversidades vão acontecendo na minha vida, os problemas vão acontecendo, mas eu me mantenho fiel no meu propósito diante de Deus. Continuarei orando. O Senhor está doendo, o Senhor, tem hora que eu olho assim, Senhor, não desânimo, Senhor, mas eu vou continuar orando ao Senhor. Então, que eu seja resiliente. Determinação, oração com determinação, o que é isso? É ter confiança, ter convicção do propósito para o qual eu estou orando. Como eu dei o exemplo, estou orando para o meu filho se converter. Eu tenho que ter convicção de que o Senhor vai me ajudar. Eu tenho que ter convicção de que a oração move, a oração muda, a oração transforma pessoas.
E o Espírito Santo de Deus é movido pela oração. O braço do Senhor é movido pela oração. Então eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter paciência e constância. O que é paciência? O que é longanimidade? Eu tenho que entender que os resultados poderão não vir de imediato. Os resultados poderão vir de uma forma que eu não planejei. É Deus que planeja. Eu quero que seja dessa forma, mas Deus tem os métodos dele, tem o tempo dele. Então eu tenho que ter paciência de que a luta de hoje, eu vou vencer a luta de hoje. Amanhã eu vou vencer a luta de amanhã. Depois de amanhã eu vou vencer a luta de depois de amanhã. Essa é a vida, tem que ser constante. O que é constante? Hoje eu vou orar, aí passa uma semana assim. Vou botar orar de novo, passo um mês sem orar. Eu tenho que ser constante. Constante. Aqui para ler no final os exemplos aqui de oração com uma palavra. Então, orar com perseverança. É ser persistente. É ser resiliente. É ser determinado. É ter paciência e ser constante. Isso é vida de oração. Aí, nesse trecho, Jesus está falando, esse modelo de oração, ou essa forma de oração, que é um pouco diferente do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a orar com súplica. Ele está nos ensinando a orar suplicando. Suplicando. O que isso quer dizer? Não é uma oração de louvor. Não é uma oração de adoração. Não é uma oração de gratidão. De repente pode orar para o Senhor e ser grato. Senhor, sou grato ao Senhor. O Senhor te louva o Senhor. Né? Senhor, tu és teu Deus. Tu és maravilhoso. Então eu posso fazer orações nesse sentido. Mas aqui Jesus está enfatizando o tipo de oração. A oração com súplica. O que é oração com súplica? É quando a gente ora para que o Senhor nos livre de algo que nos aflige. O que é que nos aflige? Há tantas situações que podemos estar sendo afligidos. Emprego, família, da saúde, e por aí vai. Quantas coisas podem nos afligir? Vem tentar perturbar nossa alma. Vem tentar nos trazer angústia. Vem nos tentar tirar aquilo que se quer do Senhor. Vem afetar nossa alma. Tira o nosso ânimo. Então, quantas coisas vem nos afligir? Então, ele está dizendo, essa oração, meus filhos, é para que vocês surpreendam quando algo nos afligir. Algo importante, algo essencial na vida de vocês está nos afligindo. Né? Isso quer dizer o quê? Que quando oramos por súplica, nós estamos pedindo a Deus para que Ele atenda a nossa necessidade. Aquela necessidade. Aí a gente vai lembrar do servo de Jericó. Coisa tremenda. Jesus filho da vida, tem misericórdia. Jesus filho da vida. E mandava ele calar a boca, e aí ele gritava mais, ele gritava mais. Até que Jesus foi a ele. O que é que ele faz? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua prioridade? O que é que está te afligindo? O que é que te incomoda? O que é que hoje é a coisa mais preciosa para você? É muita gente que diz, Jesus da vida que ele era cego. Mas quantos cegos gostariam de dizer, Senhor, eu quero dinheiro? Quantos poderiam dizer coisas diferentes? Você está com uma pessoa muito doente, cara. Você gostaria que ela se curasse, mas na hora que você surgiu uma oportunidade, você tem a oportunidade de fazer um pedido. Eu gostaria do tatu. Deus está te perguntando qual é a tua necessidade. Ele quer saber se você tem consciência da sua real e prioritária necessidade. Está orando para o teu filho? É tua necessidade, é isso que está te pedindo? É isso que está te pedindo? Então coloca o diante do Senhor. Ele olha dentro do nosso coração para ver se isso realmente é prioridade.
Ele quer atender as nossas necessidades. Porque se eu oro por coisas que são desejos humanos, são apenas anseios humanos, que não estão errados em si. A questão é, quando eu busco a Deus, Ele quer atender a minha necessidade. O que é mais necessário para nós? Então Ele quer nos atender isso aqui. E no texto, Jesus está mostrando que aqueles que oram, que suplicam, que são persistentes em orar por esses motivos, que são resilientes, que são determinados, que têm paciência, que têm constância de colocar sua necessidade real diante do Senhor, Ele o recompensará. Será recompensado. Porque aquele que pede, aquele que busca, e é o que bate, a recíproca é a recompensa. Não tem compromisso com todas as coisas. O Senhor pode até mudar, Ele pode permitir. Não tem problema. Não é proibido eu ter assim. Não é proibido eu almejar, não. Eu quero estudar, eu quero fazer isso. Não é proibido. Eu gostaria de mudar de casa. Não é proibido. O problema é quando um anseio se torna prioridade na minha vida e as minhas necessidades ficam para trás. Eu tenho uma coisa muito necessária na minha vida, que é básica na minha vida, e eu olho para trás. O problema é quando eu tenho um anseio, um desejo, que se torna prioridade na minha vida. E aquilo que é importante fica para trás. Aí você vai atrás do emprego e te oferece uma coisinha a mais do que você já tem hoje. Você tem anseio de ganhar mais. Aí você vai morar em outro estado e larga a sua família para trás. O que é prioridade? É o emprego? Vai para a família. Ah, mas vou ganhar um pouquinho a mais. Sim. Isso justifica. Sem largar para trás a família. Então o Senhor está dizendo que a gente tem que orar. O que é que você precisa mais? Ô, meu irmão, não falou sobre perseverança, eu quero dar um testemunho. Meu cunhado, 40 e tantos anos, veja o que é um filho de Deus, 40 e tantos anos bebia. Fim de semana era para beber. Quantas vezes ele chegou na porta da casa dele, de carro, dormia dentro do carro, na porta. Aí chamava o povo, chamava minha irmã falava, meu amigo, venha, eu me liguei de casa e já tinha cedo. Aí ela nunca deixou de orar por ele. Nunca deixou de orar por ele. 40 e tantos anos, nunca deixou. Aí essa oração, Deus disse assim, chegou o dia, hoje ele não bebe mais. Aí ele fica, filha, minha filha, mas bebo é chato. Ele fala, mas bebo é chato. Aí ele fala, tá vendo, Nilton, como você bebo, você é chato. Pensa de bebo é chato. Aí mudou de lado, né? Está avaliando. É tanto que depois que ele deixou de beber, ele construiu em cima da casa dele, ele fez 2 apartamentos. Deu o dinheiro que ele gastava com farra, com bebida. Ele construiu 2 apartamentos. Sobrar, né? O dinheiro sobrou. Ele construiu 2 apartamentos. O dinheiro que estava empurrado agora está E o povo fica, amiga, por que você não larga isso? Não, estou orando por ele, estou orando por ele, estou orando por ele. Todo mundo de oração ela ia. Ele me levava na foto dele, para ficar orando lá dentro. Pedindo às irmãs, vamos orar para persistência na oração. De 40 anos ela orando, agora não quero dormir. Persistência, constância, Nunca paciência. deixei de orar por ele. Nunca deixei. Mas hoje eu preciso daquelas coisas imediatas. Eu orar agora, né? Não quer ter perseverança. 3 palavras que envolvem a súplica. Estamos falando que Jesus colocou o formato de oração. A súplica, o clamor. O que é isso? É uma coisa que você vem da alma. A súplica, o clamor vem da alma. Não é da boca para fora, depois vai ter falando de falsidade. Não é uma coisa racional, você vai com uma alma danada aqui. Você vai com sua alma, você bota para fora aqui. Senhor, isso está me existindo. Senhor, isso está me afligindo. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, me atende. Senhor, livra-me disso. O salmista, quando ele vai ver os salmos, tem muitos salmos
que fala sobre esse tipo de clamor. Então Jesus está dando ênfase a isso. E são 3 palavras que Jesus enfatizou na oração de súplica: pedir, buscar e bater. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Então Jesus enfatizou essas 3 palavras. O que é pedir? O que é que Jesus está dizendo sobre pedir? Pedir significa um sinal de humildade. Se eu peço uma coisa a uma pessoa, mano, aí não poderia ser daqui do lado, poderia chegar uma pessoa que tem uma dificuldade, você está parando. Eu só falo que você está aqui. Você está pedindo. Não está exigindo. Não está sendo agressivo. Né? Você não está exigindo dela, está pedindo. Se ela puder atender, ela vai atender. Eu estou pedindo, eu não estou sendo medo. Eu não estou vindo com aço superior, eu quero que você esteja ali. Consciência. Há uma necessidade. Então eu estou pedindo em função de uma necessidade, não de um capricho meu. Não que eu gosto de ver a irmã sentada ali e a outra pessoa sentada aqui, então eu prefiro que seja assim. Então quando eu vou pedir a Deus, eu vou com qual atitude? Humildade. Sem exigir de Deus. O Senhor tem que me atender. Eu sou filho de Deus, me atenda. Com a palavra de Deus, eu vou consciente de que o que eu estou pedindo, estou colocando diante dele na necessidade. Então isso é pedir. O que é buscar? É mais que pedir. Eu estou falando para o pessoal, se não basta ter apetite, eu tenho que ter vontade de comer. Porque todo mundo tem apetite. Surge naturalmente. Agora, vontade de comer para você está achando lugar para frente. Rapaz, como é que eu vou comer hoje? Meu Deus. Não, esperar o quê? Eu vou arranjar um negócio para comer agora. Estou com fome. Eu tenho que ir atrás. Então está dizendo, ó, você quer pedir? Insista. Persevere. Tenha paciência com as coisas. Seja constante. Se esforce para buscar aquilo que você está dizendo que é necessidade. Fervor. O que é fervor? O que é fervor? Orar com fervor. Senhor, ouve meu clamor, Senhor. Fervor eu não fabrico. Se há uma necessidade, se eu oro a Deus, se eu entendo que aquilo é uma necessidade, se eu entendo que Ele pode me suprir, se eu confio nele, se eu estou confiando nele, isso vai haver um fervor dentro de mim, que Ele vai perceber que eu filho está me pedindo confusão. Não é com frieza, não é com automático, aquela repetição. É o clamor de história. Por exemplo, Diana, quando estava orando sem filho, e que o sacerdote orou Eli, essa mulher está bêbada. Ela estava bêbada? Não. Ela estava orando com a alma. Senhor, eu quero filho. Essa era a necessidade dela. Senhor, eu quero filho. Eu tenho vivido uma vergonha, Senhor, eu não tenho filho, que era a cultura dela. Senhor, eu quero filho. Ela começou a orar com fervor, o sacerdote viu ela orando daquele jeito tão humano, parece que ela está bêbada. A essa hora, e aí o Senhor puxou ao sacerdote, e ele abençoou a vida dela. Um ano depois ela estava né? Então orar com fervor. Ah, mas está difícil. Busque com mais força. Está difícil, ore mais. Está difícil, persevere mais. Está difícil, lute mais. Está difícil, não desista. Mantenha os seus sonhos. Porque o Senhor diz, nega a mim, vossas necessidades. O Pai suprirá vossas necessidades em Cristo Jesus. É assim que é a palavra. E ele diz para bater. É Jesus que está nos ensinando. O que é bater? Eu estou pedindo. Eu vou buscar. E eu bato. Isso é intensidade. Ele está dizendo, é aumentar a intensidade. Você quer aumente a intensidade, um nível mais intenso de oração.
É o nível mais intenso de oração. Eu vou bater na porta. Por que bater na porta? Quem é que está atrás da porta que tem o poder de abrir ou fechar? Só o Senhor. Então ele tem que ver, mas tem alguém do outro lado que está insistindo. Tem alguém do outro lado que está buscando com intensidade. Tem alguém do outro lado que está buscando com fervor. Eu vou abrir. Porque ele está olhando no meu coração. Não existe porta trancada que o Senhor não abra. É isso que ele está dizendo. Essa busca. Ele está usando o símbolo da porta. O Senhor tem a chave que abre todas as portas. Se Ele perceber a tua necessidade, a tua compromisso, a tua intensidade, essa porta vai se abrir. Insistir, isso significa insistência. Insistência não é agressividade, como eu falei aqui. Insistência, irmão, é porque ela precisa ser desse lado. Eu estou insistindo. Oi, não, por favor, né? A pessoa precisa sentar aí. Eu estou sendo agressivo. Eu estou sendo agressivo. Porque não devo ser agressivo. É oração. Quem está do outro lado da porta? É Jesus. Então ele está mandando, bata. Ele abre qualquer porta. Não há porta que resista ao Senhor. Então ele dizendo, peça, busque e bata. Ele está dando exemplo do quê? De oração. Ele está comparando a oração ao teu esforço. Ele está comparando a oração ao você buscar algo. Primeiro pedir, depois você sai buscando, mostrando esforço. E depois você mostra uma intensidade, batendo na porta para que essa porta se abra. E Ele é quem abre, porque a nossa oração é Ele. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, e o que bate, abre-se-á. Isso é o Senhor que está falando. E Ele está dizendo, isso aqui é a recompensa de quem tem de certo, de quem busca certo, de quem bater na porta. Hein, meu amigo? Quais são as garantias de Deus a quem suplica? As garantias de Deus a quem suplica. Nós vamos alcançar conhecimento e intimidade com o Senhor. Se eu estou constantemente em oração, perseverando em oração, insistindo em oração, não desisto de oração, não tiro o foco da oração, eu vou ter conhecimento do Senhor e vou ter intimidade com Ele, gerado por esse conhecimento. Intimidade. Eu o conheço e Ele se sente livre. Ele já me conhece, mas Ele quer se sentir livre de estar na minha vida e compartilhar da minha vida. É só isso que o Senhor quer ver. Porque Ele já conhece todos nós. O que Ele quer ver? O coração inclinado a Ele. O coração que deseja a presença dEle. Então a oração de súplica me faz gerar conhecimento e intimidade com o Senhor. A oração de súplica, qual é a garantia? Deus está dizendo que Ele ouve seus filhos. Vamos lembrar aqui o que Jesus está dizendo. Irmãos, Senhor, meus discípulos, população, classe Julieta Rocha, o Pai quer dizer a vocês que aqueles que fazem parte do reino de Deus, Deus ouve a oração dos seus filhos. É isso que Ele está dizendo. Deus ouve, Deus recebe as orações dos seus filhos. Mas, Senhor, é tanta gente orando ao mesmo tempo, Ele ouve a oração individual de cada um. Isso não embola lá no campo. Não há uma confusão. Ele ouve a oração de cada um. Deus recebe as orações. Uma coisa é ouvir, outra coisa é receber. Seu pedido foi protocolado. Mas Deus está dizendo, seu pedido será providenciado. Então Deus recebe. Deus ouve suas necessidades. Então o critério é esse. Ele está dizendo, traga vossas necessidades para mim. Traga as vossas necessidades para mim. Qual é a necessidade? Quando ele vai falar do passarinho. Qual é a necessidade do passarinho? É primeiro. O pai explica a necessidade do passarinho. Sem estudo de passarinho, como assim o livro?
vai suprir os seus filhos. Isso é uma promessa. A garantia de quem ora, de quem suplica. Deus dá uma promessa. Ele dá uma promessa. Porque aquele que pede, vai receber. Aquele que busca, vai encontrar. Aquele que bate, vai ser aberto. Isso é promessa. Mas eu tenho que ser perseverante, determinado. Tem que ser paciente. Tem que ser constante. E tem que ser resiliente. Porque nós estamos vivendo aqui no reino dos homens. Mas já vivemos características do reino de Deus. Amém? Qual é a bênção para quem suprir? Ele promete bênção para quem suprir. Ele não engana. Deus está dizendo que não vai nos enganar. O que ele quer dizer? E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho dará uma pedra? Igual que pedir peixe lhe dará uma serpente. Aí ele diz: se vocês que são maus, com suas limitações humanas, em pecado, vocês dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará coisas boas aos que vivem. Então ele está dizendo: vocês não serão enganados. Eles darão o que você precisa. Dará o que você precisa. Então aí vem um novo princípio. Eu não devo estar focando em coisas sérias, mas o que é que eu preciso? Senhor, eu preciso disso. Como Ana pediu: Senhor, eu quero filho. Eu quero filho. Ele dará boas coisas. O Senhor não nos dará coisas que nos façam mal. Eu posso até não entender algumas coisas da minha vida, mas lá na frente o Senhor vai mostrar o bem que eu fiz. O Senhor nos dará boas coisas. O Senhor nos atenderá. Isso é compromisso dele. Ele está dizendo que nós receberemos dessas bênçãos. Não seremos enganados. Ele dará o que nós precisamos. Essas coisas são coisas boas. E ele nos atenderá. Esse é o compromisso de Deus. É essa oração que Jesus está fazendo. E como é que eu aprendo a aguardar? Se eu estou sendo persistente, resiliente, estou sendo determinado, paciente, estou sendo constante nessa oração. Eu tenho que aprender a aguardar. Temos 3 exemplos na Bíblia que falam sobre isso. Vamos ver o texto agora. O exemplo de Daniel. É Daniel 10, 2 a 14. Quando Daniel percebeu que os 70 anos que o Senhor tinha prometido seria o cativeiro babilônico, seria de 70 anos. Os 70 anos já estavam se cumprindo. E Daniel começou a orar pelo seu povo, para que o Senhor cumprisse sua promessa de que o cativeiro acabaria e o povo pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Então Daniel está aqui orando. E o que foi que aconteceu com Daniel? O anjo de Deus ouviu a sua oração no primeiro dia. O anjo chegou. Dias depois, Daniel, homem de Deus, a tua oração foi vista desde o primeiro dia. A oração de Daniel subiu desde o primeiro dia. Mas o que é que o anjo quis dizer a Daniel? Que houve uma batalha espiritual. A demora para chegar à resposta foi porque houve uma batalha. E o mundo espiritual das trevas estava impedindo de chegar a essa resposta. Ou seja, quando nós oramos, batalha espiritual vai acontecer. E as coisas podem até piorar inicialmente. Mas estamos orando aqui a Deus. Aquele que muda a situação e vence todas as batalhas. Daniel permaneceu firme todos aqueles dias, orando e jejuando ao Senhor. Orando e jejuando ao Senhor, aguardando a resposta da vida de Deus. E não devemos orar com confiança. Daniel confiava no seu Deus. E confiava que aquela promessa de Deus iria se cumprir. Estava completando 70 anos. Então não devemos esquecer. E quando oramos com insistência, com persistência, com perseverança, uma batalha espiritual estará acontecendo, tentando impedir que nós recebamos a resposta. E Daniel recebeu a resposta. A tua oração foi: o Senhor encerrará o cativeiro.
E a palavra do Senhor se cumpriu. Daniel orou. A mulher de Cananeia, Mateus 15, a mulher chegou para Jesus. Onde é que Jesus está? Jesus é judeu. Ele estava andando por dentro de Israel, mas em todo lugar que ele ia, a multidão ia atrás. Então ele saiu do povo de Israel e foi para a região da Cananeia. Ali não era mais, já era a fronteira, terminava Israel e iniciava outra nação, outro povo. Então ele saiu ali para descansar um pouco, a multidão que ia atrás. E na hora que ele entra naquele vilarejo, daquela aldeia, uma mulher corre atrás dele, identificou Jesus. Ela não era judia, mas e viu Jesus, Senhor, tem misericórdia, cura minha filha, a necessidade, cura minha filha. Senhor, cura minha filha. E insistiu. Chamou Jesus de Senhor. Não era judia, não era discípula, chamou Jesus de Senhor. Ela o adorou. E ela pede. E Jesus disse, aquela expressão que a gente conhece que parece dura: como eu vou deixar de dar alimento para os filhos e priorizar os cachorros? Jesus está dizendo, você não é judia, e eu deixo aos filhos de Israel. Eu não posso dar aos outros. Jesus ficou. Qual foi a resposta dela? Adorou mais. Até os cachorros comem na mesa dos filhos, pegam as sobras, pegam talvez o seu amigário, e dele amigário, insistiu. Pediu, buscou, foi atrás de Jesus e bateu, Senhor, liberta minha filha, cura minha filha. E mesmo sendo comparado aos cachorrinhos, ela insistiu no Senhor. Não desistiu de pedir. Não desistiu de pedir. Mesmo sem ter recebido a resposta que queria naquele momento. Mas ela perseverou. E Jesus vendo o coração dela, Pai, nesta mesma hora, a tua filha está crescendo. Olha isso. E ela, ao chegar, ela mora sua vida. Persistência, determinação, constância. E por último, Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel. Deus ficou 400 anos. Sem um profeta sendo levantado em Israel. O filho do Velho Testamento e do Novo. 400 anos. Sem um profeta. Sem uma voz profética. Sem ninguém que falasse pelo Senhor. Quando é que ele volta a falar? Através de Zacarias. Zacarias entra no templo e vai fazer seu serviço de sacerdote. E o anjo aparece. Aonde é que aparece? Diante do altar do incenso. O que é o altar do incenso? Representa oração, não de orar. O anjo aparece aqui. Zacarias está na frente do altar de incenso, orando ao Senhor pelo povo que está lá fora. Não pode entrar, só o sacerdote. E o anjo aparece aqui. Zacarias, homem de Deus, tua oração foi ouvida. Tua oração foi ouvida. Que oração é essa? Zacarias casado com Isabel, prima de Maria. O que acontece? Qual era a oração de Zacarias e Isabel? Já era idoso, e a Bíblia diz muito idoso. Não tinham filhos. Vergonha. Muita vergonha para aquela época. Muita vergonha. Para o homem e para a mulher, e mais ainda para a mulher. Porque não se sabia se era o homem ou a mulher que estava se condicionando com o filho. Mas se atribuía tudo à mulher. Muita vergonha. Zacarias intercedia para que sua esposa tivesse um filho. Isabel orava para ter um filho. E essa oração tinha quantos anos? Tinha décadas de oração. E o anjo chega e diz: a tua oração foi ouvida.
mulher Isabel dará no nome de filho, ou colocará o nome de João. Ele será grande do Senhor, desde o ventre da mãe, será cheio de Espírito Santo. 400 anos sem falar do Senhor com Israel. E quem recebe? Zacarias. Quem é Zacarias? A Bíblia diz: um homem justo diante do Senhor, junto com sua mulher, que obedeciam a todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e oravam ao Senhor toda a vida. E um dos motivos de oração constante: Senhor, eu preciso do filho. Senhor, eu quero o filho. Estão já bem logo, Senhor, a tua oração foi o filho. E Deus volta a falar com Israel, e o primeiro a ouvir é Zacarias. E a bênção foi dele, João Batista. Então são 3 exemplos de aguardar o momento do Senhor. Aguardar o momento, o agir e a hora do Senhor. Quais são as conclusões que tiramos da lição de hoje? A oração não é um ato único. O que isso quer dizer? A oração não é uma coisa. Vamos pegar aqui. Quem aqui é batizado? Todos nós somos batizados. O batismo foi um ato único. Aconteceu uma vez na vida. É um ato único. Você toma a ceia. De vez em quando a gente toma a ceia. Mas a oração é um caminho contínuo de busca por Deus. Eu tenho que orar constantemente, com perseverança, com resiliência, sem desistir, focando nas minhas necessidades e confiando no Senhor. Oração é contínua, não é uma coisa isolada, é todo dia, toda hora, está diante do Senhor. O Pai que está nos céus é generoso para com seus filhos. Palavra dele. Se vocês sendo maus, com boas coisas para os filhos, quanto mais eu darei a vocês. Então esse é o nosso Senhor. Nosso relacionamento com Deus é baseado na confiança. Eu preciso confiar nele. Ele é Deus, Ele me criou para Ele. Então eu tenho que viver na presença dEle, confiando nele e na sua provisão para a minha vida. Ele vai me prover as minhas necessidades. E Ele vê as minhas necessidades. Ele só quer que eu coloque. É necessário aprendermos a guardar o agir e o tempo do Senhor. Então, isso é regra básica na oração. Eu preciso orar, e dentro da minha oração, aprender que o agir do Senhor é do tempo dele. O agir do Senhor é da forma dele. Eu posso querer que aconteça algo específico com Horácio. Na minha cabeça já está a forma que vai ser. Mas Deus sabe qual é a forma que deve ser. É a melhor de todas. É a melhor de todas. A ordem do Senhor está lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, esperar com paciência no Senhor, pois Ele ouvirá meu clamor. Essa é a oração que Deus está fazendo. A oração da sua. Podemos pedir. Devemos buscar. Do outro lado, o Senhor está esperando a nossa petição para nos atender. Amém? Amém. Senhor, nos abençoe. Não sei como é que vai ser no dia que vem, se vai ser aqui ou se vai ser lá em cima. Devemos aí talvez hoje ou durante a semana. De qualquer forma, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E vamos orar. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Graças te damos pela bênção de pertencer a Ti. Graças te damos, Senhor Deus, pela Tua promessa em que a gente deve pedir insistência, deve buscar-se, nos esforçar-se, Senhor, diante do Senhor, na luta espiritual, Senhor. Devemos bater-se, devemos ir com insistência diante do Senhor, pedir ao Senhor, porque Ele vai nos atender. Porque do outro lado da porta está aquele que abre a porta e ninguém fecha. Aquele que tem a chave para a bênção. Que, ó Deus, possamos entender o que é esse tipo de oração, que é as súplicas, e colocar dentro as nossas necessidades. E o Pai, que é o Senhor, atenderá as nossas necessidades. Abençoa a
Deus.